Feminicídio. O número de mortes em 2023 é quase metade de todo o ano passado. Realidade que assombra o país que luta para defender as mulheres. Dados do Monitor da Violência, um projeto que analisa periodicamente os crimes em todo o Brasil, mostram que uma mulher é morta a cada 6 horas no país. É com isso que vai me pegar? O aumento das mortes no Brasil mostra que as mulheres ainda não conquistaram o direito à vida. Muitas vivem o silêncio para proteger a morte. Eu fiz de tudo pra gente ser feliz, mas não deu. Se eu tiver morta, foi Leandro Pinheiro Barros. Quando não perdem a vida, carregam traumas e marcas. O documento Jovem Pan fala sobre a triste realidade de um crime hediondo. Em todas as regiões do país, mulheres são vítimas de feminicídio. O Brasil está entre os países que mais cometem esse tipo de violência no mundo. Histórias que se repetem. Mulheres que vivem amordaçadas e que depois morrem pelas mãos de quem deveria cuidar e jurava amor. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os casos de feminicídio e de homicídio de mulheres continuam aumentando. Desde a promulgação da lei em 2018, que qualifica como feminicídio o homicídio de mulheres devido à sua condição de gênero, os registros crescem ano a ano, indo na contramão da tendência de queda dos homicídios em geral. Já havia esse tipo de crime, não era tão divulgado quanto agora, né? Mas desde a Lei Maria da Penha, né, o feminicídio vem numa crescente. E é importante as mulheres terem a consciência de que as suas escolhas muitas vezes a levam à morte. Então, qual seria o meu conselho às mulheres? Que elas buscassem um emprego, buscassem uma condição financeira para que não haja dependência econômica com o agressor, certo? Saibam escolher, eu sei que é difícil, mas saibam escolher os seus amores, né? O seu companheiro. Se é uma pessoa que já tem passagens criminais, se é uma pessoa viciada em drogas ou ligada ao alcoolismo, eu acho que não vai ser um bom relacionamento. O Brasil registrou o pico de feminicídio em 2022, com uma vítima a cada 6 horas. Segundo o Monitor da Violência, mais de 1.400 mulheres foram mortas. E para especialistas, os números este ano serão ainda mais avassaladores. Só o estado de São Paulo bateu recorde nos casos de feminicídio no primeiro trimestre deste ano. Foram registrados 62 casos, uma alta de 24% em relação ao mesmo período de 2022, com 50 mortes. Entre as mulheres assassinadas neste ano, a maioria sofria com histórico de violência doméstica, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Ao todo, 25 mulheres foram assassinadas em fevereiro na capital paulista, o maior número para o mês desde o início da série histórica em 2018. Em janeiro, foram 18 feminicídios. Feminicídio, para mim, é um crime vil, cruel, hediondo. Feminicídio, para mim, é um crime covarde. Porque um homem matando uma mulher, agredindo, atirando nela, esfaqueando, sendo cruel com uma mulher. E geralmente com a própria companheira, né? Muitas vezes mãe dos filhos dele. Para a delegada Débora Lázaro, aos primeiros sinais de comportamento agressivo, a mulher precisa gritar por ajuda.
o silêncio pode ser o caminho da morte. Existem muitos casos desse tipo, mas principalmente os psicopatas ou pessoas muito agressivas, eles já dão pequenas indícios de que vão ser agressivos. Então, o que a vítima pensa? Não, isso não foi nada, vou dar mais uma chance. Elas querem mudar, né, o comportamento desse agressor. Mas isso é impossível. Uma vez agressor, sempre agressor. E aí, quando está no dia a dia com a companheira, ele mostra realmente quem ele é. Doutora, o que a vítima tem que fazer quando foi agressiva, já é na delegacia? Qual que é os canais de proteção que ela pode fazer, doutora? Não deixar essa agressão aumentar, né? De um simples xingamento, uma agressão física e depois a morte, o feminicídio, né? Ela deve procurar de imediato os órgãos competentes, a delegacia especializada da mulher ou qualquer outra unidade policial, lavrar o boletim de ocorrência e principalmente pedir a medida protetiva, né, que é um instrumento muito usado e de grande utilidade. As últimas pesquisas revelam que o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio, segundo o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos. O país só perde para El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia em número de casos de assassinato de mulheres. Em El Salvador, mulheres sempre protestam contra a violência. O aumento do feminicídio está preocupando as organizações de direitos da mulher. Já na Colômbia, que também está no ranking, a polícia prendeu este homem, Sérgio, em Bogotá. Ele é venezuelano, acusado de jogar gasolina e incendiar sua ex-companheira, após uma discussão no centro de Lima, em março deste ano. Colombianas foram protestar pelo fim da violência. No ano passado, em Bogotá, 827 mulheres morreram, 30 mais do que em todo o ano de 2021, segundo o Instituto Nacional de Medicina Legal. Luto com todo o meu coração e com todas as minhas forças para que um dia nós, mulheres, possamos ser livres como queremos ser e que não sejamos tão oprimidas por todos os homens que nos perseguem e nos estupram. Hoje é muito importante porque estamos lutando contra toda a violência, todo tipo de violência contra a mulher, sistemática, física, psicológica. Todo tipo de violência contra a mulher. Todo tipo de violência contra a mulher. Vivemos com medo e pavor. Ainda não conseguimos erradicar essa violência e sentimos isso. Sentimos isso nas conversas, nas redes sociais, nos comentários que minimizam esse tipo de atividade. Não somos só nós que somos vítimas. Os números não mentem. Somos vítimas, sofremos discriminação. Para nós, neste momento da democracia, é insustentável que haja um feminicídio por dia, que mulheres vítimas de tráfico desapareçam, ou que a violência política, a violência econômica, a violência contra a mulher em todas as esferas seja normalizada. Na Guatemala, mulheres lutam para sobreviver e não se cansam de pedir socorro para que o crime acabe. A justiça não funciona como esperamos. Tem uma dívida com a vida das mulheres e lamentamos muito que os números continuem aumentando. Todos os anos, acabamos com 700 ou 800 mulheres assassinadas. São números, famílias, crianças órfãs de uma instituição que não protege as mulheres e de homens que não mudam. Temos que falar sobre o fato de que os homens mais conscientes não influenciam outros homens a mudar. E é por isso que continuamos ouvindo histórias horríveis de violência sofrida por mulheres. Este ano foi preso o namorado e suspeito da morte da colombiana, a DJ Valentina Tres Palacios.
A jovem de 21 anos foi encontrada morta em uma mala. O norte-americano John Poulos estava desaparecido e apagou todas as contas que tinha nas redes sociais. A imprensa internacional refere que John deverá agora ser extraditado para os Estados Unidos para que se dê início ao processo judicial. Através da Interpol, Através da Interpol no Paraná, em um exercício de migração, este cidadão estrangeiro foi colocado à disposição da autoridade competente para responder pelo feminicídio perpetrado dias antes na cidade de Bogotá. Por el feminicídio perpetrado dias antes na cidade de Bogotá. E no Brasil, país que está na lista dos mais violentos, Mônica Cristina Gomes entrou para as estatísticas este ano. Ela tinha 29 anos e foi vítima de feminicídio na cidade de São José de Itapera, interior de Alagoas. O crime ocorreu por volta de 5 horas da manhã. A jovem foi morta com pelo menos 5 disparos de arma de fogo. O suspeito do crime é o marido dela, que, segundo a polícia, está foragido. Mônica deixou 2 filhos de 3 e 9 anos. Testemunhas contaram para a polícia que antes do crime, o casal estava em uma festa de São João da cidade e que uma discussão aconteceu. A gente tava numa festa, sabe? E meu pai fez uma brincadeira que infelizmente ele não gostou. Uma brincadeira boba, sabe? Mas por conta do álcool, ele se alterou. Na verdade, ele já estava alterado. Então quem acha esse celular? Depois da briga, a vítima gravou vídeos chorando e dizendo que vivia um relacionamento abusivo. Quem acha esse celular? Eu estou apenas me defendendo. Leandro Pinheiro Barros, filho de Zé Milton, me agrediu várias vezes psicologicamente, fisicamente. E eu fiz de tudo pra gente ser feliz, mas não deu. Me desculpe se alguém está triste com esse vídeo, mas não fiquem. Eu estou apenas tentando me esconder dele. Se eu estiver morta, foi Leandro Pinheiro Barros, filho de José Milton. Depois do desabafo, Mônica foi morta. Segundo as investigações, Leandro Barros é filho de um sargento da Polícia Militar de Sergipe. A polícia pede que quem tiver informações sobre o suspeito denuncie pelo Disque Denúncia. Pelo país, as histórias se repetem. A Serra Gaúcha está diante de um aumento desse tipo de violência, com 7 mulheres assassinadas de janeiro a março deste ano, contra um caso registrado no mesmo período do ano passado. Nayara Pereira Maricá tinha 18 anos. Ela foi estuprada e morta com golpes de faca na perna e pescoço. O autor confesso do crime, Ricardo Silveira, era um desconhecido da vítima e já está preso. Ellen Varela da Silva era mãe de 4 crianças pequenas. Ela foi morta pelo ex-companheiro. Com 26 anos, Ellen trabalhava na área da saúde pública. Ela foi morta com um tiro na cabeça. Mônica Carina da Silva, de 43 anos, também foi assassinada a tiros. O autor dos disparos, Daniel Correia, foi preso em flagrante na frente da casa. Ele confessou o crime e a arma foi apreendida. O homem não aceitava o fim do relacionamento. Renata Menezes Marques teve a vida interrompida com facadas. Segundo a polícia, é o ex-companheiro o acusado do crime. Renata trabalhava numa empresa de implementos rodoviários e tinha 34 anos. Na cidade de São Paulo, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública, já são 80 mulheres assassinadas entre janeiro e abril de 2023. Só em abril, 19 mulheres foram vítimas de feminicídio.
Ainda de acordo com dados oficiais, o interior de São Paulo é a região que concentra a maior parte dos casos. Foram 55 ocorrências em 2023. Luciene Souza dos Santos, de 22 anos, foi morta a pauladas pelo ex-marido, na frente dos 3 filhos, em Itariri, no interior de São Paulo. O feminicídio teria sido motivado por ciúmes. O ciúmes no sentido da possessão, né? No sentido da mulher como sendo um objeto daquela outra pessoa. E, na verdade, ninguém é dono de ninguém é... Enfim, as pessoas têm suas liberdades. Quando a gente começa a ver esses comportamentos assim de subjugação, a gente já precisa ter esses olhares, né? E o ciúme, na verdade, às vezes ele vem quando é um ciúme excessivo, ele vem nesse cenário de controle. Então, assim, eu tenho ciúmes, eu não tenho maturidade emocional para lidar com os ciúmes que eu sinto, e aí eu começo a controlar a outra pessoa para que eu não sinta ciúmes, quando eu deveria estar numa postura de maturidade emocional, entendendo quais são as minhas emoções e não privando a outra pessoa de coisas que são da liberdade dela. Em Hortolândia, a influenciadora Micaele Lara, de 19 anos, foi encontrada morta ao lado do ex-namorado Davi Aparecido da Silva. Os dois morreram com tiros na cabeça e, segundo a polícia militar, a arma estava na mão do homem. Nestas imagens de câmeras de segurança, mostram quando a jovem entra no carro do ex-namorado minutos antes de morrer. A jovem era conhecida por suas dancinhas nas redes sociais. E também por um humor único que agitava a internet. Mais um sorriso apagado por um homem. Recentemente, o psicólogo Genivaldo, de 43 anos, fez uma live depois de matar a namorada Karen Vitória, de 19 anos. Ela foi morta a facadas no pescoço. Executa então, vai. Givanildo, é melhor pra você. Executa, mano. Vai puxar o colchão? Mano, executa então. Vai. Executa, mano. Executa, aí, ó. Polícia executando aqui, ó. Aí. A polícia foi chamada e o psicólogo começou a transmitir tudo ao vivo pela internet. O homem acabou morto depois de partir para cima dos policiais. Não, então vai, mano, pode executar. Executa, vai, velho. Hã? Executa ao vivo. Aí, executa, vai. Vai, pode executar. Vai, mano, executa. Ah, executa. Executa! Para que executar? Executa! Um familiar de Karen teve acesso a uma conversa da vítima com uma amiga antes de ser morta. Nas mensagens, a jovem disse que foi enforcada e estuprada pelo namorado. A violência psicológica vivida deixa traumas insuportáveis. Eu acho que saúde mental é um ponto importante aí. Acho que as iniciativas de saúde pública são essenciais também, inclusive os processos de psicoterapia para as mulheres poderem se fortalecer, para a gente, enquanto pessoas, para a gente poder entender o que é violência para se preservar dessas situações. E políticas de intervenção com homens autores de violência, né? O combate ao machismo entra aí, então, essa psicoeducação, né, com relação ao que é machismo, quais são os comportamentos machistas, para que a gente possa, de fato, prevenir, né, a violência. Repare, Leonardo Henrique Pinheiro Brito, de 37 anos, mostra um facão para a ex-companheira em uma chamada de vídeo. Ele pergunta para a vítima se ela conhece o filme do Jason e dá risada. Já assistiu o filme do Jason? Quando o Jason chega perto da pessoa assim, ó, que ele segura aqui no ombro aqui, ó. Ele segura aqui e faz assim, ó. Quando se conheceram, a vítima não imaginava que estava diante de um psicopata.
nos conhecemos em 2011, tá? Tava num barzinho aqui em Santos, aí começamos a conversar, trocamos telefone, e aí começamos a sair e logo começamos a namorar, né? No começo do relacionamento, super prestativo, educado, conquistador, galanteador, né? E começou assim, na verdade ele começou com cenas de ciúmes, mas coisas nada assim muito significativas, sabe? Pedia senha de Facebook, se mostrava ciumento, um pouquinho possessivo, mas até então você acha que é normal, né? Começo de relacionamento, ainda você não tá conhecendo a pessoa ainda, né? Se fosse aquele ciúmes meio que gostoso. Meio que gostoso, a pessoa preocupada com você, né? Gosta de você, a gente acha que é normal, mas ali a gente já não era nada normal, né? Já era o começo, o indício já da psicopatia. A mulher não será identificada. Ela conta que o casal se separou em 2015, logo após o nascimento da filha de 8 anos. A enfermeira tomou a decisão porque as agressões eram frequentes. Fiquei casada com ele até 2015, quando a minha filha nasceu. Ela tinha 7 meses, eu resolvi pôr fim no relacionamento. Mas com 1 ano de casado, ele já me agrediu. Fraturou 2 costelas minhas, eu desfaleci, ele me levou para o hospital, obrigou eu a dizer à médica que eu tinha caído da escada. E aí a gente, começo de casamento, né, gosta, acha que a pessoa vai mudar. E aí eu continuei a me relacionar com ele, até 2015 foi quando a criança nasceu. E quando ela tinha 7 meses eu coloquei um ponto final na relação. O maior indício é o medo. A mulher se sentir com medo, se sentir privada de liberdade, sentir que ela tá pisando em ovos, sentir que qualquer coisa que ela fale ou faça pode ser um problema, né? E quando a gente começa a ver essas situações e quando a mulher se sente mesmo tão ameaçada, né, tão subjugada, é aquilo de a gente procurar rede de apoio, procurar ajuda, pedir ajuda, porque acontece nesses cenários do relacionamento abusivo também que a pessoa ali que tem esse comportamento mais de controle sobre a outra, o homem que em geral, né, não todo homem, mas sempre é um homem, acaba que vai podando essas relações. Então, a sensação de medo, a sensação de estar sozinha e que a mulher precisa poder romper, né? Precisa poder pedir ajuda, precisa poder, enfim, ter uma rede de apoio mesmo. E às vezes são as redes, ajuda profissional mesmo, né? O homem que se mostra destemido não aceitava o rompimento. As agressões e ameaças continuaram mesmo separados. Ele insistia em retomar o casamento. Cada vez mais, principalmente quando eu terminei, quando eu decidi realmente pôr um fim no relacionamento, aí ele aflorou aquilo, sabe? Porque no começo não, a gente brigava, era ciúmes, era senha disso, entendeu? Várias vezes falou que ia pegar meu telefone e ia fazer eu engolir se eu não desinstalasse o Instagram, ia quebrar meus dentes, quebrar o telefone dentro da minha boca. Então, assim, foi aumentando cada vez mais, né? Diversas surras, até que eu falei, não, isso não é pra mim, chega. Tô com depressão hoje, com ansiedade, tive uma bariátrica, tive reganho de peso, entendeu? Tudo por conta da ansiedade. Minha frequência cardíaca em repouso vai pra 140, 130, entendeu? Então eu vivo assim, ansiosa, sabe? Muitas agressões psicológicas, torturas, físicas, né? Ele não mudava de forma alguma. Várias torturas. Às vezes ele me trancava, não deixava eu sair. Uma vez eu estava limpando a casa, ele chegou e destruiu o CD que eu estava ouvindo na época, né? Me torturava psicologicamente, falava muita coisa, assim. Ele mandava mensagens no celular da vítima, escritas ou de áudio. O teor do conteúdo era sempre o mesmo: ameaças.
A enfermeira conta alguns episódios dolorosos nas mãos do ex-marido. Em um deles, a mulher foi estuprada. Na verdade, ele usa a palavra de Deus, né? O psicopata tem isso, né? Ele consegue te conquistar, te convencer de qualquer coisa, né? E ele falou, vamos pedir pro pastor orar, né, pra gente, pra ver se a gente tem jeito, né, de reconciliar. Eu falei, não vou me reconciliar com você de forma alguma. Nisso, ele falou que o pastor tava esperando a gente pra conversar. Aí eu entrei no carro, aí ele entrou no carro atrás de mim, eu falei, sai que eu vou buscar ele, né? Só que nisso ele tirou a chave do contato no carro. Era um sábado, tava chovendo no Canal 3, ele arrancou a chave do contato, ele veio pra cima do carro e ele me estuprou. Eu, Leonardo, você não faz isso, eu não quero, não quero. E ele forçou e ele concluiu, entendeu? Ela teme pela vida todos os dias. A enfermeira tem medida protetiva contra o ex-marido, mas nada o impede de fazer ameaças e de se aproximar da mulher que ele diz amar. Eu sou enfermeira, trabalho em home care, tenho atendimento, por exemplo, se tiver uma intercorrência 3 horas da manhã, a empresa liga, eu tenho que sair para atender em qualquer lugar da Baixada Santista. E eu tenho medo de sair, ele tá aí na porta, então eu recuso vários plantões, né? Tem dia que eu não consigo, eu tenho fibromialgia, eu não consigo levantar da cama, porque tudo isso aumenta a intensidade da dor, né? Então, tudo isso prejudicou. Hoje ela e outras mulheres lutam escondidas para viver, reféns de um machismo que não cessa, de uma violência enraizada de mãos que deveriam proteger. Uma moça bonita, cheia de planos e que realizava dia a dia seus sonhos. Jordana Fraga, 22 anos, advogada. Ela foi encontrada morta pela mãe no terreno baldio ao lado da casa em Itaberaí, em Goiás. Desde o primeiro dia que minha filha morreu, eu a encontrei, eu estava saindo para o serviço às 7h40 da manhã e eu a conheci às 6h40 da manhã e eu fechei o portão e estava saindo no carro e eu vi no meio do mato que tinha um terreno baldio, um terreno sem construção ao lado da minha casa, e eu conheci a minha bolsa que ela estava usando no dia. Ela estava usando uma bolsa minha e eu na verdade eu conheci a bolsa. E eu fui até o local para poder ver, né? E cheguei lá e encontrei minha filha morta. Aí desse dia para cá, que em outubro fez 4 anos, em outubro agora vai fazer 5, desse dia para cá minha vida foi virada de ponta cabeça. Foi desesperador, foi a sensação, eu acho que eu nunca vou passar por uma sensação tão desesperadora, porque você encontra e você não sabe o que você pode fazer, o que você tem que fazer. Eu não sabia se eu pegava, se eu colocava ela no meu colo, se eu sacudia, se eu gritava, se eu chorava, e eu não sabia o que fazer naquele momento. Só comecei a gritar, a dor saía através dos meus gritos. É uma dor que parece que ela invade o seu ser, ela invade o seu coração. E todos os dias a gente sente essa dor. Ameniza? Fica mais a saudade? Não sei, tem dias que ainda é desesperador, muito desesperador. O ex-noivo da jovem é apontado como autor do crime. Em 2021, Luiz Felipe foi indiciado pela Polícia Civil por homicídio qualificado por motivo fútil, feminicídio e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Ele também responde por fraude processual, por tentar simular um suicídio, receptação dolosa por ter usado uma arma roubada e porte ilegal de arma de fogo.
O caso está em segredo de justiça. Na verdade, Alan, o processo ele corre em segredo de justiça, né? O acusado ele responde por vários crimes, né? Dentre eles, o que a gente espera é que ele pegue a condenação máxima, que é pelo crime de feminicídio cometido contra a Jordana. E o processo já se iniciou, né? Está na fase que a gente chama fase de instrução, onde que o processo está sendo saneado. É um processo complexo, é um processo muito grande, um processo que possui muitas testemunhas. Ele tem uma defesa que vem tentando de todas as formas retardar um pouco o processo. Mas o que a gente busca? A gente busca essa justiça, porque a gente sabe que esse crime de feminicídio é um crime silencioso. Pode-se perceber, Alan, que a maioria das vítimas de homens, quando são assassinados, quando eles sofrem o crime de homicídio, em via pública, onde tem presença de outras pessoas, é um crime ocular. E o crime de feminicídio, que é somente contra a mulher, geralmente é um crime que é feito às escuras. Infelizmente, o caso da Jordana teve um desfecho trágico, no qual culminou a sua morte. Um crime violento, que ela já estava sofrendo há muitos anos, e foi ceifada a sua vida. Foi um trabalho muito arduoso para a Polícia Civil tentar desvendar esse crime, porque inicialmente estava sendo tratado como um suicídio. Para o pai de Jordana, ainda é difícil de acreditar que acolheu um criminoso dentro da própria casa e que um dia seria traído de uma forma tão covarde e cruel. Ele conseguiu ser dissimulado o tempo todo, né? E porque quem ama protege, quem ama cuida, quem ama, eu acho que dá a vida pelo outro e não tira a vida dos outros, né? Então, hoje eu consigo ver que ele foi uma encenação total durante esse tempo, que frequentou a minha casa, no convívio lá dos finais de semana, enfim, eventualmente no meio de semana, e passava lá em casa também, enfim, então foi toda uma encenação, foi toda uma farsa. Desde o primeiro momento, quando meu marido a encontrou, eu não falo por mim, porque eu acho que eu não conseguia nem distinguir, nem saber o que estava acontecendo com a minha filha. Eu fiquei assim, de cama, eu fiquei por dias precisando de tratamento, de consolo, e eu não sabia nem o que estava acontecendo. E o meu marido tomou todas as providências de acompanhar, de fazer, e a única coisa que eu sei é que com 7 dias eu depus a Polícia Civil e eu falei para a delegada na época que eu tinha encontrado a minha filha e eu tinha encontrado a arma no meio da perna dela. E com 1 ano e meio, a perícia liberou todos os laudos. E o único lugar que tinha pólvora no corpo da minha filha era no meio da perna dela. Com 7 dias, eu depus. E com 1 ano e meio, a perícia soltou todos os laudos técnicos, científicos. E o único lugar que tinha pólvora na minha filha era no meio da perna dela. Então, é inquestionável. Minha filha, ela foi jogada a 1,5 metro, 2 metros do meu quarto. Tinha um corredor e o muro, e já era o terreno onde minha filha estava. Então, assim, não é fácil, mas nós vamos conseguir, porque a justiça não vai falhar. Eu tenho fé. Jordana era sinônimo de felicidade por onde passava. Falar da jovem é tocar numa dor incurável. Dor no peito todos os dias. Saudade é isso. É acordar todos os dias, saber que falta um pedaço de você, e aí você fecha os olhos e você sente o cheiro, aí mata a sua saudade, você sente, de alguma forma você sente. O
O assassino ainda não está na cadeia. Quando esse dia chegar, será de alívio para os corações que ainda vivem angustiados com a falta de justiça. Eu creio que a justiça vai ser feita até para amenizar um pouco a nossa dor, né? E saber que nada pode passar impune. A partir do momento que nós erramos, nós temos que pagar o preço. Então a justiça é isso. E nesse caso especificamente é a condenação dele. Atrasou, mas não adiantou. Sabe? Eu acredito que gastaram fortunas aí com advogados, enfim, atrasou o processo, sim, acharam brechas na lei, mas não adiantou. Atrasou, mas não adiantou, porque tem um Deus maior e tem pessoas capazes, pessoas honestas, pessoas que são incorruptíveis, que vai até pela obrigação, pelo compromisso que eles têm de fazer a justiça, e vai ser feita essa justiça. A população da pequena cidade também tem o mesmo anseio da família e aguarda a prisão do assassino. Eu sou dessa cidade aqui, conheço muita gente dessa cidade, trabalho aqui há 13 anos. E as pessoas te param na rua, clamam por justiça. São as pessoas itaberinas. Uns 15 dias atrás eu estava num restaurante na capital nossa aqui do estado de Goiás, Goiânia, e teve um grupo de jovens lá que me abordou. Falou assim: você que é advogada do caso Jordânia? Eu falei: sim. Falou: não, nós estudamos com ela. Doutora, esse cara não vai ser preso? Como que é? Vai ficar assim? Só porque ele tem dinheiro? Então aí o que a gente faz? Um trabalho de conscientização. Olha, é um processo longo, é um processo complicado, é um processo difícil, mas que a justiça vai ser feita, vai. Embora existam políticas públicas no enfrentamento à violência contra a mulher, ainda não se vê efeitos equivalentes no combate a esse crime. No meu entendimento, quando uma mulher bate nas portas da justiça e a justiça, o sistema de segurança pública, não protege essa mulher, não pune o agressor e não impede que ele dela se aproxime, nós podemos falar de um erro judicial, nós podemos falar de uma omissão da segurança pública e do próprio sistema de justiça. Eu também estou cansada de ver, seja enquanto promotora de justiça, seja agora como advogada dos direitos das mulheres na defesa das vítimas, uma omissão, não só legislativa, como também das autoridades na proteção dessas mulheres, que poderiam evitar crimes mais graves, mortes de mulheres que se sentem afastadas do sistema de justiça e por isso acabam não comunicando mais o descumprimento de protetiva ou novos crimes cometidos. Outro caso é de Camila Ramos, de 39 anos. Ela foi dada como morta por suicídio na tarde de 16 de abril do ano passado. Uma mulher que só queria viver. Não fazia sentido o suicídio. Essa era Camila, como descreve o irmão. A Camila é uma pessoa que a primeira lembrança dela que a gente tem é de alegria, né? de pessoa viva, né? Pessoa guerreira, né? Uma pessoa batalhadora, uma super mãe, uma profissional super bem sucedida. A Camila, ela é aquela, ela era o, né, tem umas pessoas, né, que a gente meio que rotula na família. A Camila tinha um rótulo de organizadora de festas da família, né? Então, quem conheceu a Camila real, assim, né, de fato, não nos últimos 2 anos de vida dela aí, sabe o quanto que ela fazia diferença, né, nessa questão, né, sempre de forma positiva, né, dificilmente se acolhia, dificilmente se amedrontava, né? Pelo contrário, ela era uma pessoa que corria atrás de muitas coisas. Essa é a última imagem de Camila viva, indo até o elevador para chegar no apartamento. Segundo o boletim de ocorrência, registrado na época como morte suspeita, a vítima estava na sala do apartamento, com um pano enrolado no pescoço. O marido disse à polícia que havia saído para trabalhar,
passou a conversar com a esposa por mensagem e depois Camila parou de responder. A família trocava poucas palavras com o companheiro de Camila. A Camila, ela mudou completamente, né? Assim, ela se afastou, né? Ela se isolou, né? Ela se tornou uma pessoa totalmente diferente do que era, né? A conversa com ela não era mais alegre como era, né? Ela começou a ter um problema atrás do outro, né? Ela começou a ter problema financeiro, ela começou a ter problema de saúde, ela começou a ter problema de relacionamento social, que isso ela nunca tinha tido dificuldade antes, né? Então, o reflexo que ela teve na vida profissional, né, negativo, né, se deu depois que ela se casou. Emílio falou para a polícia que se deparou com o corpo de Camila caído de bruços e imediatamente empreendeu esforços para retirar o pano e tentou realizar manobras cardíacas, que não tiveram sucesso. Ele alega que encontrou a vítima nessa situação. De imediato, ele, na primeira versão que ele deu para os policiais militares, ele falou que tinha 2 laços e que estavam apertados, ele soltou e fez a manobra cardíaca. A segunda versão ele disse que é apenas um laço. Enfim, na literatura é raro você encontrar o estrangulamento por suicídio. A gente encontra em uma modalidade, que a pessoa usa, por exemplo, um torniquete, que ela puxa a constrição e ela morre em decorrência disso. Fora isso, um laço, seria o laço que ele alega e o pano seria incapaz de causar essa morte. Até o próprio perito criminal, ele alega, no dia, ele alegou que aquele pano não foi capaz de produzir aquelas lesões. Que no local ele não encontrou nenhum objeto que tivesse as características das lesões causadas na vítima. Depois da morte de Camila, a família evitou o contato com Emílio. Eu nunca mais falei com ele. A última vez que eu falei com ele foi quando ele falou que a minha irmã estava morta. Depois desse dia eu nunca mais falei com ele. Ele procurou a minha sobrinha, ele procurou a minha irmã. Ele tentou ainda uma reaproximação. Ninguém conseguia acreditar em suicídio. Até que este ano, o marido de 40 anos foi preso, acusado de matar Camila por estrangulamento em Santos, no litoral de São Paulo. Meses após o crime, a polícia descobriu que Emílio forjou o suicídio da mulher. Quando ele entrou no elevador, já estava pronto para tirar a vida de Camila. Assim que tivemos os primeiros contatos com o inquérito, durante a leitura dos depoimentos, das versões apresentadas, principalmente pelo marido da vítima, nós notamos sérias incongruências comparadas ao próprio laudo pericial, aos laudos oferecidos pelos peritos, tanto do Instituto de Criminalística quanto do ML. O laudo apresenta várias lesões, tá? Todas incompatíveis com a versão apresentada pelo autor. O autor alega que teria chegado em casa, encontrado a vítima de bruços, com um pano, tipo desse de chão, né, amarrado no pescoço com um laço na nuca. O delegado Marcelo Gonçalves relata que o cenário do crime foi desconfigurado e montado para que parecesse que a mulher tivesse se matado. E nós concluímos que naquele dia a pessoa, primeiro que ela simulou, né, alterou o local do crime, porque ela não queria ser descoberta. E segundo, além da morte causada pelo estrangulamento, ela sofreu diversas lesões. Isso foi o avanço das investigações. É o que eu te falei, a análise dos depoimentos, as contradições, aí a gente vai pegando as contradições, estudando um pouco sobre o próprio estrangulamento, como eu disse, é raro um suicídio por estrangulamento. Só em algumas situações. A família conta que Emílio não era um bom homem para Camila
Ele sabia enganar bem as pessoas. Muitas situações foram descobertas depois da morte dela. Para nós, ela nunca abriu claramente isso. Mas, para outras pessoas, sim. Nós temos, inclusive, temos no processo todo, no inquérito, conversas dela com colegas, com amigos, ela relatando que não estava mais aguentando, ela relatando que estava querendo terminar, mas que ele não se tocava, ela relatando que ele ia procurá-la de forma íntima e ela não queria, mas mesmo assim ela cedia por conta de toda essa imagem que a sociedade, entre aspas, cobra, né, de um casamento perfeito. A Camila se sentia responsável por aquilo. Eu falei isso outro dia e isso é um ciclo que muitas mulheres vivem. Elas entram nesse contexto e acreditam que é culpa dela, né? Que o cara chega em casa e de repente tem que fazer alguma coisa para ajudá-la, ou de repente o cara acha que por ter trabalhado fora de casa ele pode cometer a loucura que quiser dentro de casa e a mulher tem que aceitar, ela tem que se submeter a isso. Camila é mais uma vida que se perdeu nas mãos de um homem. A saudade dela não vai acabar, né? O que eu faço questão é de deixar que essa saudade, de alguma forma, me dê força e dê força para minha família para mostrar que a Camila não foi uma suicida. A Camila foi enterrada como uma suicida, a Camila foi enterrada como uma louca, a Camila foi apresentada perante a sociedade pelo marido dela, na época, como uma pessoa louca, como uma pessoa dissimulada, como uma pessoa que não tinha condição de tomar decisão. Isso não é verdade. E mesmo diante de todas as provas e preso, o criminoso ainda tentou convencer a polícia que ele não era o autor do crime. Ele foi exposto a ele toda a investigação, demonstrada a nossa convicção. Mostramos para ele que aquilo não era achismo e dissemos a ele que não se tratava de um suicídio e de um homicídio. Aí ele pediu que nós... Você até pediu, de coração, dá para vocês descobrirem quem foi? Eu falei, eu tenho duas alternativas. Ou foi você que é meu maior suspeito, ou a pessoa entrou pela janela. Porque, de acordo com a investigação, as provas todas coletadas, a vítima não recebeu visita, ninguém entrou. Além do mais, ele, na própria reconstituição, ele fala que chegou em casa, destrancou a porta e entrou. E aí ele deparou com o corpo da vítima. E uma coisa que chama bem a atenção também é o fato dele ter feito a manobra, soltado o laço, virado a vítima, feito as manobras, não conseguiu, ele alega que tenha ligado para o SAMU, pro bombeiro. O pessoal do bombeiro, quando chegou, deparou com ele na varanda, falando ao telefone. Então assim, causou estranheza, porque se você está no intuito de tentar salvar uma vida, você não vai abandonar a pessoa ali e vai pro telefone. E segundo consta, ele estava ligando pro cunhado para comunicar o que tinha acontecido. Infelizmente, o número de mulheres mortas não para de avançar. Tudo começa com uma relação truculenta e agressiva. Quem não lembra do caso de agressão que chocou o Brasil, que teve como vítima a jornalista Sylvie Alves? De acordo com a jornalista, ela e Ricardo já haviam terminado há 2 meses. E mesmo depois desse tempo, o agressor havia ameaçado ir atrás dela. Quando Sylvie conheceu uma pessoa nova, o ex começou a acompanhar toda a vida da jornalista à distância. Você tem um crime próprio, que é o de violência psicológica, né? Que é praticado contra a mulher. É até algo um pouco mais recente, né? De 2 anos para cá, se não me engano, 2, 3 anos para cá, que é um crime que não existia. Então você tem, porque o crime de lesão corporal, de uma forma mais ampla, é um crime praticado contra a integridade física e contra a saúde. Aí você tem a saúde mental, é uma decorrência desse gênero, desse termo mais amplo que é a saúde como um todo. E, no caso específico da mulher, criou-se o crime de violência psicológica, que, no meu modesto sentido, ele não tem uma definição legal muito exata. Acho que o legislador poderia ter se aprimorado um pouco mais nessa questão. É um crime que dá asa, uma conduta que dá asa a diversas
possibilidades, é uma norma um pouco aberta demais, mas enfim, ela existe no Código Penal. Em junho de 2021, o homem viajou até Goiânia e foi atrás da apresentadora. Silvier afirma que estava trabalhando na TV no fatídico dia, um domingo. Mas ao chegar em casa, o agressor estava lá. Quando eu cheguei, eu estava fazendo uma cobertura daquele caso Lázaro, aquele que estava foragido, lembra, no interior de Goiás, aquele assassino. E quando eu cheguei em casa, ele tinha bebido bastante, estava totalmente alterado. E ele falou, eu assustei na hora que eu vi, que ele tinha digital para entrar no meu apartamento, ele tinha tudo normal. E ele colocou a digital para entrar no apartamento, não que eu nunca tirei aquilo, porque eu nunca imaginei que ele seria capaz de fazer alguma coisa de nível tão assim, absurdo e violento. Ele falou, me dá um abraço. Eu falei, não vou te dar um abraço. Ele falou assim, como amigo. Ele me abraça, eu abracei ele, aí ele falou, repetiu a frase, nós vamos ser felizes por toda a eternidade. Aí eu falei, olha, eu estou muito cansado, eu vou sentar. E sentei na cadeira da minha varanda, e ele pegou e ficou, ele nunca sentava ao meu lado quando a gente estava junto. Era uma pessoa, aquele homem que sentava sempre à frente, assim, na mesa. Ele sentou do meu lado e ficou me olhando os pés, a cabeça, que tentava. E eu estava no celular, peguei o celular para olhar no meio, ele tomou o celular e saiu correndo. No que ele sai correndo, eu falei assim, ele já tinha feito isso uma vez. É um motivo que eu tinha terminado com ele. Quando ele sai correndo, rumo ao meu quarto, eu consigo empurrar a porta, só que ele fecha a porta com meus dedos, esmaga assim os meus dedos, machuca bastante, mas eu consegui assim com a força empurrar. Ele tentou entrar para dentro do banheiro, do meu quarto, e nesse momento ele não conseguiu fechar. Aí eu falei, vai embora da minha casa agora, vai embora da minha casa, eu não te quero. Aí nesse momento ele segurou meus punhos e me derrubou no chão, eu quase bati a cabeça no vaso sanitário. Aí eu tive alguns apagões assim, mas aos poucos eu fui me lembrando no decorrer desse período. Só que nisso eu grito, eu grito muito forte, socorro, socorro. Ele se trancou no quarto com ela e depois disso começou uma série de agressões. E foi o filho, de 11 anos, da jornalista, que ouviu os gritos por socorro da mãe e acionou a polícia. Meu filho estava jogando videogame, nesse momento ele ouviu. Né, a porta do quarto estava fechada. Aí ele chega, mãe! Ele grita e fala assim, Ricardo, não mata minha mãe. Aí nessa hora eu consigo me levantar, é quando eu falo, some da minha vida, eu não te quero mais. Aí ele desferiu um soco nessa região aqui, acima do meu lábio. Ele furou a minha artéria nasal, que é essa artéria que pega do queixo até a testa. Ele arrebentou o músculo, né, que é um músculo muito sensível que a gente tem aqui acima. Eu perdi esse músculo. Hoje a minha fala, inclusive, é bastante prejudicada para isso. Parece que o lábio superior é ser caído. Você tem que fazer algum enxerto, aplicar corticoide cada 2 meses. E fora isso, ele rompeu, partiu ao meio o meu nervo sensitivo, que é o nervo que dá sensibilidade a essa região. O agressor fugiu pulando o portão do apartamento da apresentadora. Ricardo foi preso no aeroporto de Goiânia na madrugada do dia seguinte. Mas hoje já está em liberdade e não pode se aproximar dela. Eu lembro perfeitamente quando eu apresentava o jornal, eu sempre perguntava uma coisa para as mulheres vítimas de violência. Eu falava assim, o que aconteceu? Qual é a motivação? É a pergunta mais cruel que você pode fazer para uma vítima. Não tem motivo de bater numa mulher. Nada justifica isso. Primeiro, nós estávamos terminados. Segundo, é um relacionamento falido. E terceiro, tem tanta gente no mundo que a pessoa pode encontrar, ela não precisa destruir a sua vida, te matar para que ela seja feliz, né? E, infelizmente, eu me lembro perfeitamente quando ele me arrastava para o mundo da cozinha, eu pensava na faca. E a frase, nós vamos ser felizes por toda a eternidade. Porque a gente, eu não sei se a mulher é muito sensível, o ser humano em si, mas a minha sensibilidade, quando eu vi aquilo no WhatsApp, eu estava dentro do táxi indo para casa, que eu li, eu falei, nós vamos ser felizes. Eu pensei em morte. Tanto que eu falei assim, credo, que coisa mais esquisita. Silvier Alves, depois de tudo que passou, se candidatou a deputada federal e foi a mais votada de Goiás. Ela propôs casa própria e emprego para mulheres se livrarem da violência doméstica. A mudança de chave da minha vida foi da seguinte forma. Eu sempre noticiei, como jornalista, eu sempre noticiei casos muito graves. Durante toda a minha vida, mulheres pediam socorro, a gente conseguia a entrevista de um delegado, pedia ajuda à polícia militar para fazer a proteção dessa mulher.
quando eu entro nessa situação e passo a fazer parte dessa estatística de violência doméstica, eu comecei a ter um olhar muito sensível sobre as mulheres. E a entender que qualquer uma, independente de classe social, independente de cor, pode ser vítima ou de uma fatalidade, no sentido de fatalidade não, né, de um feminicídio ou de uma violência doméstica. Sylvie tem 41 anos e essa foi a primeira eleição que disputou. Ela defende que algumas leis sejam alteradas para garantir mais segurança às mulheres e punição aos agressores. Entre elas, endurecer a pena para o crime de ameaça, que atualmente tem pena de 1 a 6 meses de detenção. Com isso, mesmo quando há condenação, a pena é convertida em outras medidas, como serviços comunitários ou multa. Muitos homens conseguem segurar essas mulheres pela tortura psicológica, né? Você não faz ideia dos relatos que a gente recebe, que eu fico assim, pasma de um homem o dia inteiro, de manhã até de noite, xingar essa mulher, que ela não presta, que ela é feia, que ela é gorda, que ninguém quer ela, que ela tem filho, que ela é pobre, que ela não vai conseguir sair daquele lar. Então é uma tortura que ela vai se diminuindo ao ponto que ela não consegue mais erguer a cabeça. Quando ela vê, ela tá numa cama depressiva, né? E esse homem tá lá, sai pra beber, arruma com outra mulher e ela tá presa nesse relacionamento totalmente tóxico. Então, sim, a tortura psicológica, a agressão, a violência psicológica é uma das violências que são combatidas em lei. E a gente quer que isso também seja de uma forma mais efetiva combatida aí, uma lei ainda melhorada. Para quem viveu na pele a brutalidade do machismo ou já perdeu alguém para a violência, quer encontrar acolhimento quando busca ajuda do poder público. Essas mulheres são algumas das milhares que já perderam a voz. As que conseguem gritar ainda vivem em silêncio, que faz crescer a violência. O medo de morrer apavora quem vive presa em relacionamentos abusivos. O direito à vida está cada vez mais difícil. E o programa de hoje fica por aqui, mas você pode rever esse e outros assuntos no canal do YouTube da Jovem Pan e acesse nosso aplicativo Panflix. Aqui você tem a verdade dos fatos. Até o nosso próximo encontro.